Vou começar a ler esse capítulo de Zacarias 5 aqui. Zacarias, capítulo 5. Então me virei, levantei os meus olhos e olhei, e eis que vi um rolo voador. E ele me disse: o que vês? Eu respondi: eu vejo um rolo voador, o seu comprimento é de 20 côvados e sua largura de 10 côvados. Então disse-me: esta é a maldição que avança pela face de toda a terra, pois todo aquele que rouba será cortado conforme está de um lado, e todo aquele que jura será cortado conforme está do outro lado. E eu a farei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão e na casa daquele que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. Então o anjo que falava comigo saiu e disse-me: levanta agora os teus olhos e vê o que é isto que sai. E eu disse: o que é isso? E ele disse: isto é um efa que sai. Ele disse ainda: este é o seu aspecto em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e isto é uma mulher que se assenta no meio do efa. Vai acabar o capítulo. E ele disse: esta é a perversidade. E a lançou dentro do meio do efa, e lançou o peso de chumbo sobre a boca deste. Então levantei os meus olhos e olhei, e vi que saíram duas mulheres, e o vento estava nas suas asas, pois tinham asas como as de uma cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: para onde elas levam o efa? E ele me disse: para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar, e ela será estabelecida, e ele será colocado sobre a base dela. A Bíblia King James, da versão antiga. Eu acho que a melhor tradução seria conseguir uma Bíblia de Geneva, mas eu acho que nem tem em português. E talvez na internet, para quem sabe inglês, só que é um inglês muito arcaico, digamos assim, é muito difícil de entender os termos. Até para quem é professor de inglês hoje em dia, se botar para ler aquilo ali, não vai entender metade. Então, mesmo nessa tradução antiga da King James, isso aqui foi mal traduzido. E na tradução nova eu não recomendo, porque também continua mal traduzido. E o que tem acontecido nas traduções novas da Bíblia é que eles não traduzem melhor as coisas, eles vão tirando vírgulas e palavras que começam a mudar o sentido do texto. Então, eu já vi muito vídeo de traduções novas das Bíblias que coisas que antes tinham sentido por causa de uma vírgula, de uma palavrinha, de um artigo que mudou, já perdeu o sentido. Então tem que ter cuidado com o que vocês vão ler aí. E quais que são os pontos importantes aqui desse capítulo 5, que é bem pequeno. O rolo voador. Que ninguém entendeu nada disso aqui, eu aposto lendo desse jeito que eu li. Depois tem aqui o que mais embaixo aqui. O efa, que algumas traduções novas botam um cesto, que fica pior ainda, porque o efa a gente vai descobrir o que é o efa, né? O rolo voador também, agora um cesto no lugar do efa já fica difícil de achar a tradução original do que seria o cesto. Aqui um talento de chumbo, lembro que Zacarias viu isso há 2.500 anos atrás, então para ele achou que aquilo era chumbo. E essa outra parte é muito importante também, esta é a perversidade, a lançou dentro do meio do efa, e lançou o peso de chumbo sobre a boca deste. O efa era um container que parece que cabia 30 ou 40 litros, como se fosse um vaso de barro mais alto do que largo. Tipo essas bombonas de água de 20 litros, só que em vez de caber 20, cabia acho que 30 ou 40, não me lembro agora. Primeira parte então daquelas que eu li do texto, o rolo voador. A gente vai aqui na Bíblia com Hebreu
e o inglês lado a lado, já que ninguém se interessou até hoje fazer isso em português, né, como sempre. E a gente tem o rolo voador. Zacarias 5 é o scroll, e o original no hebraico é Megila. Então a gente vai no Google e vê o que é um Megila. E aqui nós temos, por exemplo, um Megila, um míssil. Aqui então, e lá diz que as medidas desse rolo eram, deixa eu ver aqui em Zacarias, comprimento de 20 côvados e a largura de 10 côvados. Só que tá errado isso aqui não é largura. Conceito de diâmetro, o conceito de diâmetro na geometria moderna não existia no hebraico antigo. Então ali onde aqui diz que tinha 10 côvados de largura, na verdade é 10 côvados de circunferência. Então vou fazer as contas aqui, então são 20 côvados de altura e não 10 de largura, mas 10 de circunferência. Aqui no Google diz que côvado geralmente poderia ser de 45 centímetros ou poderia ser um de 66. Os 20 côvados daí seriam ou 9 metros ou 13,2. A gente faz os 10 côvados de largura, digamos que seria 50 centímetros, dariam 5 metros. E a gente calcula que descobre que o diâmetro seria 1,5 metro e a altura seria entre 9 ou podia ser 13,2. O que a gente tem parecendo um rolo Megila com essas dimensões? Bom, a gente tem isso aqui, negócios que tem mais ou menos 1 metro de diâmetro e que pode ter de talvez 9, talvez 12, talvez 15 metros de altura, e tem outros até maiores desses PDF aqui. Então já deu para ver que provavelmente ele está falando de um míssil. Depois do Megila, que é o rolo voador, a gente tem o EFA, que é um container de mais ou menos 20 ou 30 litros, que seria mais ou menos isso aqui, ó, que é onde fica o urânio e o plutônio dentro de uma bomba atômica. E aqui está uma representação do tamanho do que seria o container. E se a gente olhar para o tamanho disso aqui em relação ao cara, dá para ver muito bem que isso aqui tem uns 20 ou 30 litros. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e isso é uma mulher que se assenta no meio do EFA. O que é essa mulher que está no meio do EFA? O EFA a gente já viu o que é, um talento de chumbo, o que seria. Há 2.500 anos atrás, Zacarias não sabia o que era urânio, né? E o urânio, LED, chumbo, o urânio, quando vai decaindo a radioatividade, vira chumbo. Zacarias, na verdade, para quem já viu chumbo, isso aqui na verdade é urânio. Para quem já viu chumbo sabe que parece demais com urânio, não tem nada de diferente visualmente. Depois a gente vem ver o que seria o talento de chumbo. O talento hebraico, peso aproximadamente 32,4 quilos. Aí eu fui pesquisar quanto se precisa de urânio, plutônio para fazer uma bomba atômica, e por acaso qual é o peso do núcleo de uma bomba nuclear, de uma arma nuclear. Aí ele fala que para um núcleo começar a reação em cadeia, mais ou menos 6 kg de plutônio ou 34 kg de 90% enriquecido urânio, né? 34 kg de urânio, 34 kg de chumbo que Zacarias viu, que na verdade não era chumbo, era urânio. A gente volta para Zacarias aqui.
E isso tem uma mulher que se assenta no meio do EFA. O EFA a gente viu que era aquele containerzinho lá que o cara estava mostrando que é um pedaço da bomba atômica, onde é que fica o material radioativo dentro. Mas por que ele diz que é uma mulher que se senta ali? Aí a gente vem aqui nessas traduções da Bíblia, do dicionário Strongs. Cadê? O hebraico se lê da direita para a esquerda, né? Então começa lendo daqui para cá. É aqui, ó. A mulher, no caso, né? A woman sitting inside the basket, do EFA. Olha como é que é o woman, a letra ali, ó. Tem tipo aquele N, um W, um X, digamos. Claro que não é esse o nome das letras em hebraico, mas é o que eu sei. Tô falando do jeito que eu sei aqui. E a gente vai lá pro dicionário, o Strongs, e a gente vê o mesmo símbolozinho aqui, woman. Só que esse é o Strongs 802, é a palavra 802. Olha como é que é aqui, ó. Ishishia. Só que se a gente voltar no 801, que é praticamente a mesma coisa, só que aqui é um E em vez de A, a gente encontra o mesmo símbolo, só que não é mais mulher o significado, é uma oferta queimada, um sacrifício. Um sacrifício made by fire, de fogo, ou seja, o sacrifício de fogo é a explosão da bomba atômica, é o plutônio que vira fogo quando reage. Não é a tradução, não é mulher, é o sacrifício de fogo. Ele disse ainda, este é o seu aspecto em toda a Terra. Lembra daquele, quando eu mostrei vários mísseis da China, Irã, Índia, não sei o que, os mísseis é mais ou menos tudo parecido, esse é o seu aspecto em toda a Terra. Depois aqui embaixo, e ele disse, esta é a perversidade, a lançou dentro do meio do EFA, e lançou o peso de chumbo sobre a boca deste. Lançou o peso de chumbo, a bolinha de plutônio, sobre o EFA, aquele containerzinho que tem o material radioativo, tudo fica ali dentro, né? Por que ele lançou o peso de plutônio dentro do EFA? Agora a gente já vai ver aqui, ó. Plutônio é lançado dentro do EFA. E aí, cabum, há 2.500 anos atrás é o que Zacarias usou de palavras para descrever a detonação da bomba atômica. Então levantei os meus olhos e olhei e vi que saíram duas mulheres e o vento estava nas suas asas, pois tinham asas como as de uma cegonha, e levantaram o EFA entre a terra e o céu. Essa parte eu não vou entrar muito nela, eu tentei pesquisar o que seria essa tal, duas mulheres que parecem com asa de cegonha. Provavelmente seja algum avião, e as duas mulheres, pode ser que a mulher na verdade seja a tradução errada também, pode ser que seja fogo, né? Então o negócio que parece uma cegonha saindo dois fogos seriam, por exemplo, duas turbinas. E o finalzinho, então disse ao anjo que falava comigo, para onde elas levam o EFA? E ele me disse, para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar, e ela será estabelecida e ele será colocado sobre a base dela. Essa terra de Sinar, em inglês, Shinar, em inglês, refere-se a uma região da Mesopotâmia, frequentemente identificada com a Babilônia. Em Apocalipse, diz que a cidade que fica entre 7 colinas, que é a Babilônia, a cidade conhecida como a cidade das 7 colinas é Roma, na Itália. Aí diz o nome das 7 colinas ali e tal, na Enciclopédia Britânica, em vários lugares, diz que a cidade das 7 colinas é Roma. No Novo Testamento, o termo Babilônia é frequentemente usado como um símbolo ou código para representar Roma, especialmente no livro do Apocalipse. Por que código? Porque o que eu falei, se o pessoal
naquela época falasse mal de Roma, iam acabar com eles não iam conseguir ensinar nada para ninguém. Jeremias 50, Deus, Senhor dos Exércitos, que destruirá a Babilônia, que diz: como Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor, desse modo nenhum homem habitará ali, nem qualquer filho de homem habitará nela. E aqui depois em Isaías 13, também falando de Babilônia. E Babilônia, a glória dos reinos, a beleza da excelência dos caldeus, será como quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Ela nunca será habitada, nem se fará morada nela, de geração a geração. Nem o árabe armará sua tenda lá, nem os pastores farão seu aprisco lá. Ou seja, se a Babilônia não vai ser mais habitada, olha como é que a Babilônia está hoje. Tem apenas ruínas, fica lá pelo Iraque, parece. Se nunca mais tem ninguém morando na Babilônia, por que vão jogar bomba atômica na Babilônia? Porque eles não estão falando da Babilônia, estão falando de Roma. E aí a pergunta também, por que em outras partes da Bíblia que eu botei no começo do vídeo, fala que dá uma dica de que isso vai ser um evento global e não só algo que vai atingir Roma, né? Porque Babilônia, hoje em dia, Roma estendeu o poder pelo mundo inteiro, né? Todo mundo vai... Daí isso acaba saindo já do vídeo e entrando em outro assunto depois. Se eu ver que alguém assistiu esse vídeo aqui e tal, talvez eu faça a continuação dele falando sobre isso. Que aquele negócio que falam da marca da besta e tal vai ser o sistema que um governo mundial e uma religião mundial vai ser o sistema da Babilônia, de Roma. Papa, eles chamam o Papa de Santo Padre, né? Jesus diz para não chamar ninguém de pai na terra, ou seja, padre é pai. E Santo Padre ou Holy Father é o título de Deus na Bíblia, então o Papa, mesmo que ele não mesmo que ele seja tão burro a ponto de não entender isso, ele está dizendo que ele é Deus na terra, se autoproclamando Santo Pai, entendeu? Então Roma, quem seguir no futuro o sistema da religião mundial de Roma, vai estar seguindo o sistema da Babilônia, né? Vai ter recebido a marca, no caso a marca na testa ou na mão, porque na testa seria no pensamento, porque tu acreditar naquele sistema e seguir, ou na mão seria as ações, né? Não necessariamente é uma marca física. Apesar de que eu acho que eles vão marcar as pessoas fisicamente também, com algum chip, alguma coisa. E segundo a visão de Jeremias, o que vai acontecer é que todos os mísseis que têm a mesma aparência pela Terra um dia vão ser lançados por aí. É a profecia que praticamente confirma que tudo que está na Bíblia não pode ter sido inventado, porque é uma profecia muito detalhada para que tenha sido inventada há séculos atrás. Ninguém ia saber como é que funciona um gatilho de uma bomba atômica.